Bom, a gente tem aqui 30 mil avaliações de consumidores e uma nota de aprovação incrível de 4,09. Mas a ficha técnica dessa bebida aponta para 15,5% de álcool e um índice de amargor batendo a marca de 88 IBU. Matematicamente falando, essa equação deveria resultar em algo quase intragável, né? Algo bem agressivo ao paladar. Exato. E é por isso que hoje a nossa análise detalhada vai explorar exatamente esse mistério. A gente reuniu fóruns de avaliadores, notas oficiais e a ficha técnica da Hilde Archer Bourbon Barrel Imperial Stouts, da Anderson Valley Brewing Company. Uma verdadeira pilha de documentos fascinantes. Pois é, a nossa missão aqui é entender por que o próprio material descreve essa bebida como uma enorme força da natureza que detona na língua. Ler as especificações dela tipo ler o manual de um carro esportivo muito potente. Com certeza. Os números assustam bastante. Olha, o Buntlink. Que significa literalmente uma grande força, certo? Exatamente isso. E olhando para essa barreira dos 15,5% de álcool, fica bem claro que não é só marketing. É uma carga maior que a de muito vinho fortificado por aí. Nossa, sim. Mas espera, analisando por esse ângulo, o meu instinto diz que um negócio desses vai descer queimando tudo. Tipo, a experiência não estaria muito mais próxima de tomar um licor denso do que uma cerveja? É uma dúvida super válida. E fica ainda mais arriscado quando a gente vê que a receita lista o uso de um único lúpulo, o Northern Brewer. Como é que um lúpulo sozinho consegue aguentar o peso de tanto álcool e amargor sem a bebida desmoronar completamente? Estivesse sozinho, lutando contra a aspereza do álcool, a bebida seria de fato um ataque violento às papilas gustativas. Uma pancada mesmo, né? Com certeza. A grande sacada para evitar que ela seja só uma pancada alcoólica não está em combater o etanol com mais amargor. A genialidade está em usar uma engenharia de grãos e um envelhecimento que alteram totalmente a textura do líquido. Ah, então a gente precisa investigar de onde vem esse contrapeso. Como é que eles preservam o paladar diante de tanta força bruta? Tudo começa na base de grãos, que usa maltes escuros rigorosamente selecionados, tipo o chocolate, o Midnight Wheat e o Special Bee. Que dão aquela cor profunda de mogno, me imagino. Isso mesmo. E eles também são responsáveis por introduzir uma doçura residual no processo. Mas o verdadeiro mecanismo de defesa acontece depois da fermentação primária. Que é quando ela vai descansar nos barris, certo? Exato. A cerveja é transferida para descansar em barris de bourbon da marca Wild Turkey. Pensando na mecânica da coisa, esses barris de Wild Turkey não são só uns recipientes de madeira para a bebida ficar parada. Nem de longe. Eles entram na jogada como um ingrediente ativo, né? Até meio agressivo. Para evoluir aquela nossa metáfora do carro esportivo, o álcool de 15,5% é aquele motor V8 brutal. Boa analogia. E esses barris de destilado e os maltes escuros entram tipo como uma suspensão de luxo e um controle de tração. Eles absorvem o impacto para a pessoa só sentir a potência, mas sem tomar aquele solavanco, sabe? Perfeito. A química da madeira ilustra muito bem essa absorção de impacto. Durante o envelhecimento, o carvalho libera compostos como vanilina, taninos e açúcares cristalizados. E isso se liga ao álcool, de alguma forma? Sim, eles se ligam quimicamente e literalmente mascaram a queimação do etanol. É por isso que, ao ler as notas de degustação, o que se nota é uma explosão de aromas. Tipo aromas de carvalho polido, açúcar cristal, bourbon e pão assado? Exatamente. O que deveria cheirar a álcool puro acaba ganhando um perfil aromático que lembra uma sobremesa rústica e super complexa. É muito louco isso. E os sabores mapeados nos fóruns confirmam o sucesso dessa química. A gente vê relatos claríssimos de mel, melaço e chocolate amargo. Nossa, dá até água na boca. E tudo isso interage com o calor residual do álcool, sustentado por notas de café, baunilha e frutas escuras. O barril pega a força da natureza e a envelopa, transformando aquela aspereza numa textura veludada. Bom, resumindo a nossa investigação de hoje.
A Hiljarker prova que o uso meticuloso de maltes específicos e a química ativa dos barris de bourbon conseguem domar uma equação extrema de amargor e álcool. É uma verdadeira aula de equilíbrio. Pois é, a potência colossal continua lá, mas a viagem é macia e luxuosa. Isso mostra que os números crus de uma ficha técnica nunca contam a história inteira de uma receita. Nunca mesmo. E isso me deixa com um pensamento bem intrigante para encerrar e para quem está ouvindo a gente dar uma refletida. Considerando um teor alcoólico tão massivo que rivaliza com vinhos, e essa dependência química quase total de barris de destilados para mascarar o etanol. Até que ponto o limite absoluto do que a gente define tradicionalmente como cerveja está sendo permanentemente reescrito por receitas híbridas como essa? Fica aí o questionamento. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!